tarde, todo mundo. Tudo bem com vocês? Ótimo. Aos poucos as pessoas estão entrando, já estou colocando o doutor Eduardo aqui também, para que a gente possa dar início ao nosso bate-papo de hoje. Boa tarde, Herbert. Tudo bem com você, meu amigo? Prazer, obrigado pela presença aqui no nosso bate-papo de hoje. Consegue me ouvir bem, Herbert? A voz está boa, enquadramento. O doutor Eduardo está entrando já aqui, aguardando aqui a solicitação. Perfeito. Doutor Eduardo, meu grande amigo, tudo Fala, meu bem? amigo. Você tá bem? Estou excelente, muito bem. E sua imagem está ótima, consigo te ver muito bem. A sua voz também Legal. está excelente, pelo menos para mim está ótimo. Perfeito. Acho que todos aqui conseguem ouvir muito bem. Perfeito. O Herbert também é um Acho, grande amigo aqui, já está sinalizando que está acho que eu tô ótimo. com um delayzinho aqui. O Tá dando meu, na minha fala, não, tá dando microfonia quando eu falo. sério, Será eu que ouço se eu você, sair, você chamar novamente? farei isso, porque eu te ouço muito bem. Tá. Vou então retirar você da conversa e já adiciono novamente. Vamos adicionar o doutor Eduardo novamente ao nosso bate-papo. Aguardando aqui o doutor Eduardo para que a gente possa dar sequência aí no nosso bate-papo. Tudo bem, gente? Só um instante, aguardando ele entrar novamente. E com isso já vamos dar sequência ao nosso bate-papo. Hoje vamos falar sobre oportunidades tributárias em tempo de Covid, né? Vamos lá, vamos em frente aqui para que a gente possa estar falando sobre esse tema tão importante, ainda mais em matéria tributária. Eu acho que é importante todos estarem cientes como que os tribunais estão se posicionando, não é verdade? Vamos aqui então colocar o doutor Eduardo novamente. Estou adicionando aqui o doutor. Fala, Edu. Agora sim? Consegue me ouvir Ah, melhor? tranquilo, meu irmão. Agora sem microfonia, tá tranquilo. Excelente. Bom, inicialmente, muito obrigado e tal pela o aceite do convite. Você é um sujeito que Imagina. tem uma biografia aí impecável, aonde a gente se espelha bastante. Então, com muita satisfação, tenho certeza que quem aqui está vai aí prestigiar bastante os assuntos que vão ser falados durante essa uma hora que passa muito rápido. Mas fica aqui as minhas reverências aí a você, um grande amigo de larga data. Tive o prazer de trabalhar com você também, presencialmente É. ali, né? Então eu acho que aprendi bastante durante esse período que estivemos juntos. Passa a palavra a você, Legal, meu caso queira amigo. fazer alguma consideração. Muito obrigado pelo convite, né? Não é a primeira vez que nós dialogamos assim à distância, né? Já fizemos um webinar, inclusive, no seu escritório, né? E você, Kleber, assim, é um profissional que eu admiro demais, né? Nós nos conhecemos já faz alguns anos e nos últimos 2, 3 anos aí você teve uma grande progressão na sua carreira e o que é admirável, o que é inspirador, né, para o jovem contador, para o jovem advogado. Eu vou tirar meu fone aqui para aí você verifica se ficar ruim eventualmente aqui o áudio, você me fala, porque eu continuo me ouvindo, tá? Perfeito. Vamos lá. Tá tranquilo? Sim, te ouço muito bem também. Agora eu não tô te Todos aqui ouvindo aqui. conseguem ouvir o doutor Eduardo bem? Porque eu consigo ouvir perfeitamente. Com o fone estava ótimo, agora consigo te ouvir não com toda aquela qualidade que estava com o fone, mas podemos seguir assim, tranquilamente. Tá bom, maravilha. Vamos seguir, tranquilo. Eu vou tentando falar um pouquinho mais alto aí. E aí a gente vai tentando, porque eu tava me ouvindo e é ruim, né? Eu falo e ouço minha voz novamente, mas vamos em frente. Com certeza. Já Bem, fiz pode a concluir. apresentação, meu amigo. Já Vamos fez a continuar aí. apresentação? Vamos evoluir Vamos, aí. Bom, eu vamos sou evoluir. advogado, atuo na área tributária desde sempre, né? Então começo minha carreira lá em 2000.
Faz 20 anos que eu só tenho contato com a área tributária. Claro que nós temos o conhecimento jurídico, nós temos um conhecimento aí sobre as várias áreas do direito com as quais o direito tributário se comunica, mas eu digo até que eu sou vocacionado, né? A minha área é a área tributária, é onde eu realmente atuo e é o que eu tenho paixão de fazer nessa área. Perfeito, nossa, excelente. Então, já aproveitando essa sua expertise, como mencionado, aqui o pessoal, antes de falarmos, está destacando que está um pouquinho com eco a sua voz. Faremos o seguinte, somente um fone, talvez, verifique se melhore dessa forma. Tem que falar alguma coisa, Eduardo? Olá, pessoal, estão ouvindo? Deixa eu tirar que ele pode estar vinculado ao meu celular. Pode ser, até que estava tudo bem. Bom, vamos seguir aqui, na medida a gente vai nos atualizando, adaptando algum detalhe aqui. Bem, entrando já no mérito em relação à questão em especial, no nosso bate-papo de hoje, oportunidades tributárias advindo aí no momento que estamos passando hoje do Covid, primeiro ponto que acho que fica, né, Edu, em relação às oportunidades, mas sabendo de oportunidades, eu acho que tanto os profissionais da área atuante, né, o contador, o advogado, como também, obviamente, o próprio empresário, quer saber como está a seriedade em relação aos tribunais. E depois eu posso também complementar falando sobre a questão do que eu estou enxergando frente à Receita Federal, por exemplo, mas eu gostaria que você, em especial, tratasse como que os tribunais, de uma forma geral, estão tendo as tratativas em processos que estão sendo ajuizados. Tá. Bom, vamos lá, Cleber. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, né? As medidas tributárias governamentais, elas foram muito tímidas até o presente momento. Então, lá atrás, há quase 60 dias atrás, ainda em março, né, nós tínhamos ali a expectativa, quando começou o isolamento social, saíram algumas medidas de diferimento de pagamento de tributo para as empresas tributadas pelo Simples Nacional. Na sequência, vários contribuintes buscaram o resguardo do Poder Judiciário. Não estou ainda falando de oportunidade, vamos falar das medidas e depois a gente segue para as oportunidades. Logo na sequência, o Judiciário ele foi provocado ali a se manifestar sobre o diferimento de outros tributos. Na sequência, o governo federal diferiu também o pagamento do PIS e COFINS, diferiu o pagamento de contribuição previdenciária. Já no terceiro momento, quando ele difere contribuição previdenciária, ele acaba expandindo também para a CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre receita bruta, também ali para a contribuição ao RAT, né, a contribuição de 1, 2, 3%. E, enfim, a expectativa naquele momento era que essas medidas tributárias elas fossem avançar, né, a passos largos. E aí, praticamente, as medidas elas ficaram só no diferimento. Aí teve diferimento de FGTS, teve ali a redução da contribuição ao Sistema S em 50%. Então, eu reputo hoje que as medidas tributárias que foram tomadas até então são muito tímidas, concentradas no âmbito federal, né? E até porque eu vejo com certa dificuldade governos estaduais e prefeituras tomarem alguma medida mais drástica, seja de prorrogação ou redução de carga tributária, tendo em vista que no âmbito do estado o ICMS, no âmbito do município o ISS é onde concentra ali a maior arrecadação e o estado precisa desses recursos aí para poder atender a sociedade, né, e os serviços essenciais públicos aí. Mas eu acho que assim, é um momento de nós pensarmos o direito tributário de uma forma diferente, de uma forma disruptiva, de uma forma atual, quebrar paradigmas. Então,
Não sei se agora ou depois, mas a gente pode depois avançar, Kleber, e falar um pouquinho sobre ideias que podem ser implementadas que não impliquem necessariamente em redução de carga tributária, mas que poderia trazer para as empresas, especialmente, algum alento, né? Então, a Deixa para gente o pode final, falar para as agora pessoas depois ficarem sobre... fala depois para as pessoas ficarem com a expectativa, porque, obviamente, essa dica ela é de suma importância, mas eu tenho absoluta certeza que existem outras mais. Mas vamos deixar aqui no ar para que, quase chegando ao final, está marcado aqui para voltar nesse tema. Por favor, dê continuidade. Não, maravilha. Então agora, Kleber, eu já vou... por que que eu sei que você me convidou em razão de um telefonema que nós tivemos, né? E estávamos ali naquele momento, eu falando para você que eu estava surpreendido porque os tribunais superiores continuavam julgando e com ainda mais vigor. E temas tributários foram incluídos na pauta de julgamento e temas tributários que aguardavam ali um desfecho já há muitos anos, né? E o exemplo é o caso do ICMS sobre demanda contratada. Então, isso estava desde 2008, aguardando um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Esse tema teve a repercussão geral reconhecida e, mais recentemente, agora no mês de abril, em julgamento virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal tomou a decisão de que a incidência do ICMS, quando há contrato de demanda, deve incidir apenas sobre a energia efetivamente consumida pela empresa que tenha o contrato de demanda. Ou seja, a energia elétrica ela é considerada mercadoria para fins do ICMS. Ou seja, você só paga o ICMS sobre a transferência da titularidade daquela mercadoria. Então, se você contratou 500, mas usou 400, você não deve recolher ICMS sobre 500, mas sim com essa base de cálculo que representa a energia elétrica efetivamente consumida. Fazendo até um parênteses em relação a esse ponto, Edu, é um assunto que eu trago aqui à baila em relação justamente ao critério do que nós temos como conceito de ICMS, no que se tange a questão das alíquotas, porque o ICMS ele tem essa característica de ser seletivo, não é? Onde a alíquota é estabelecida de acordo com a sua relevância, não é? E se muito se discute que, por exemplo, a alíquota do ICMS gira em torno de 25% da energia elétrica, e se discute que isso não é mais uma realidade, porque é algo que efetivamente é necessário para o nosso convívio, e que à época foi entendido que era algo supérfluo. E aí, com isso, essa alíquota acaba sendo mais majorada. Por exemplo, como equiparar bebidas, que também tem uma alíquota um pouco mais elevada. O fato é que hoje, no atual momento, inclusive, temos aí talvez algumas decisões sobre esse assunto, justamente sobre esse ponto. Opa, chegou a sua filhinha aí. Desculpa. Não, fica à vontade. É o isolamento social, né? Trabalhar em casa é assim mesmo, não tem problema. Exato. Mas sobre esse ponto, até para dar uma pimentinha sobre esse detalhe, Edu, em relação a esse ponto no que se refere ao ICMS, a questão da alíquota em especial. Existe, Kleber, existe uma discussão. Eu achei que eu tivesse fechado a minha porta, mas tudo bem, vamos em frente. Fica tranquilo, fica tranquilo. Existe uma questão do princípio da essencialidade, sem dúvida nenhuma, e ele tem ligação com a questão da essencialidade efetivamente do produto que vai ser tributado. E com relação à energia elétrica, não tem dúvida nenhuma, ela é uma mercadoria, ela é um produto essencial, ela é efetivamente essencial. Tanto para a vida em sociedade, né? Quanto para as indústrias, para que as empresas tenham ali o seu funcionamento ali dentro de uma normalidade. E existe uma discussão hoje dentro do Superior Tribunal de Justiça em que se discute exatamente isso, a energia elétrica no contexto do princípio da seletividade. Né? E aí dentro deste princípio, ela sendo uma mercadoria essencial, logo ela deveria ter a sua alíquota nada, né? Até ali tem estados que o ICMS ali a alíquota base é de 18%,
tem estado que a alíquota base é 17%, então, neste caso, deveria, então, por essa razão, ser reduzida a alíquota do ICMS sobre energia elétrica. E a gente está falando aqui do princípio da seletividade que é aplicável ao ICMS. Então, sendo supérfluo o produto, claro que o governo desincentiva o seu consumo, e aí por várias razões, uma das razões até é por questão de saúde pública, como você colocou aí o exemplo de bebidas alcoólicas, né, e cigarros. Claro. Excelente, só aproveitei o gancho, né? Porque é importante as pessoas, ainda mais nesse atual momento, a qual tem que buscar alternativas, é uma discussão, inclusive, até, digamos assim, antiga, que já vem falando sobre esse tempo há muito tempo. Porque o regulamento do ICMS, nós temos aqui já há muito tempo que é tratado sobre esse fato. E que talvez alguns colegas aqui já estão brigando com esse assunto já, mas que vale a ressalva para que eles fiquem atentos e acompanhem, mais com esse adendo que você colocou agora há pouco, né, Edu? Mas traga mais um outro caso que também nós conversamos aqui e que está sendo bem discutido nos meios jurídicos. Tem um caso aqui que eu acho que é importante. Uma coisa que é importante dizer, Kleber, para as pessoas é assim, claro que nós temos muitos advogados aqui, nós vamos acabar, de certa maneira, chovendo no molhado, né? Mas a sociedade como um todo, ela tem a impressão que o Poder Judiciário não está funcionando nesse momento. Então, talvez trazer essa informação de que as coisas estão funcionando normalmente e, segundo os dados publicados pelo próprio Judiciário, eles estão, inclusive, batendo recorde aí de julgamentos, né, em razão da facilidade do julgamento virtual, os julgamentos por lote, até porque eles têm que cumprir ali algumas metas do Conselho Nacional de Justiça, mas o fato é que o Poder Judiciário está funcionando e está funcionando normalmente. Agora também, em abril, uma questão aí que se aguardava julgamento já há algum tempo diz respeito à majoração da taxa Siscomex. Então, o que houve? Né? Em 2017, nós tínhamos já uma decisão que tinha declarado a majoração da taxa Siscomex de uma das turmas do Supremo. No Supremo existem duas turmas. E em 2018, a segunda turma também proferiu uma decisão declarando inconstitucional a majoração da taxa Siscomex. Ocorre que a taxa Siscomex ela tem natureza tributária, é uma taxa que se paga para utilizar a plataforma da Receita Federal de Comércio Exterior, que é o sistema, o Siscomex. E quando, Kleber, lá em 2011, né, houve uma portaria do Ministério da Fazenda que majorou a taxa Siscomex de R$30 para R$185. Isso no caso de declaração, para cada declaração de importação registrada. No caso de adição, quando você incluir ali outro NCM dentro da declaração de importação, você tem que pagar as adições. E aí as adições foram majoradas de R$10 para R$29,50. Representa isso daí uma majoração de quase 600%. E qual que é o ponto? A taxa tem natureza tributária e a sua majoração só poderia acontecer pela via legal, ou seja, por lei aprovada pelo Congresso Nacional. Então, este é o contexto. Já tinha decisão tanto da primeira turma como da segunda turma. Mas, agora em abril, né, durante esse período aí de isolamento social, né, desse estado de exceção praticamente aí que estamos a vivenciar, o STF se reuniu ali também em repercussão geral e decidiu de uma forma muito definitiva, decisão que vincula todo o Poder Judiciário brasileiro, declarando de uma forma definitiva a inconstitucionalidade da majoração da taxa Siscomex. Nós fizemos um cálculo, as empresas que têm mais ou menos ali 10 operações, 5 operações, considerando declarações de importação por mês, e mais algumas adições ali no mesmo mês, que quando você vai fazer o cálculo e atualizar pela taxa Selic, Kleber, você chega
ali a mais ou menos um valor a recuperar de aproximadamente R$ 300 mil. Então Muito não é um valor interessante. irrelevante, mas tem empresas que têm um movimento aí no comércio exterior muito maior. Então Com tem toda situações que certeza. esse valor vai para 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? Se tiver algum colega aqui que trabalha, por exemplo, em comércio exterior ou numa trade, por exemplo, essa informação ela é algo assim primoroso, né, Edu? É primoroso e tem assim, aí eu vou colocar até algo que chama assim até mais atenção, Kleber, que é o seguinte: existe um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional em que pese o julgamento vinculante do Supremo ter acontecido agora em abril, existe um parecer da PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em que ela se vincula, né, e aí isso com base em lei, né, a Lei 10.522, lá no artigo 19, ela se vincula à decisão do Supremo Tribunal Federal e já deixa claro que nessa matéria ela não vai mais contestar nem recorrer. Perfeito, excelente. Falta o que está faltando? A Receita Federal do Brasil se vincular ao parecer para que seja emitida a nota explicativa conjunta e aí sim ser desnecessária, inclusive, a judicialização deste tema. Porque hoje, sobretudo para quem está dentro de um contexto ali mais conservador, atende empresas multinacionais, né? E assim, até dependendo do perfil aí de cada cliente, você tem que. A empresa vai acabar judicializando algo que amanhã pode ser que a Receita Federal se vincule. Então, há empresas hoje que estão levantando todo o valor que pagou a maior e já está fazendo, até entre aspas, por conta e risco ali, já as compensações tributárias. E grande Assumindo parte das empresas que que tem vai perfil acontecer, né? conservador. E grande parte das empresas, e aí é uma alegria dizer isso, né? Graças a Deus, grande parte das empresas, inclusive as que a gente atende, tem um perfil absolutamente conservador e aí vai judicializar justamente para que Sim, tome é as melhor, né? decisões na área tributária de forma absolutamente segura para não ganhar e não levar, ou para tomar algumas decisões aí, medidas tributárias agora e amanhã não colher o resultado dessas medidas, né? Com toda certeza. Sem dúvida nenhuma, eu acho que seguir um modelo conservador faz com que talvez você não tenha nenhum tipo de riscos, é o mundo perfeito. Mas como você bem colocou, né, Edu, vai depender muito da característica do cliente, de como que ele vai atuar. Neste caso em questão, me deixa claro de que, fatalmente, podemos dizer assim, a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda, ela deve sim vincular. De acordo com as características, me parece bem provável. Entretanto, eu acho que se quer se resguardar, ajuize a sua ação para que efetivamente você não corra nenhum tipo de risco. Seria essa a mensagem final que nós poderíamos tratar sobre a taxa Fiscomex no seu tratado aqui? Eu entendo que, por exemplo, para o advogado tributarista, né? O que eu diria para o advogado tributário? Então, o advogado tributário que tem ali aquele... A gente tem que ter essa tendência de sermos conservadores, né? Porque, assim, acho que uma das funções que nós temos, até como responsabilidade profissional, é levar segurança jurídica aos nossos clientes. Nós não podemos colocar o nosso cliente ali em aventura, né? Normalmente, quando se pleiteia um direito desse, reconhecimento de legalidade de tributo ou de majoração de tributo, etc., quando isso acontece, a gente acaba fazendo tudo via mandado de segurança, porque não há sucumbência. Então, se amanhã não for reconhecida a ilegalidade ou a inconstitucionalidade do tributo, não haverá prejuízo ao cliente, mas nunca, em um caso como esse, em que foi definido a decisão aconteceu pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, dentro de um contexto de repercussão geral, ou seja, é um precedente judicial, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, ele vincula juízes e tribunais. Logo, nessa hipótese, uma sugestão que deixo aqui para o advogado tributário é que não o faça, então, ele tem a possibilidade também de o fazer com segurança por meio de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, que no caso é seguir ali a ação de conhecimento ao invés de seguir pelo caminho da ação mandamental. Então seria essa a mensagem
que eu deixaria para o advogado. Então, essa é uma hipótese. É igual a questão da exclusão do ICMS do PiscoFins, a mesma coisa. Mas Eduardo, mas por que eu vou seguir o caminho? Não tanto faz. Aí não é que não tanto faz. Por quê? Porque se o advogado vai pelo caminho da ação de conhecimento, ação ordinária, no caso declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, lá ao final ele vai sagrar-se vencedor da ação e ali terão os honorários para o advogado que está patrocinando a ação, ele vai perceber ali honorários sucumbenciais além dos contratuais que o cliente também vai pagar. Então é isso, né? Então, para que a gente advogue com responsabilidade, mas onde houver vantagem ali, você também saiba seguir ali os caminhos com segurança, né, e dando a segurança jurídica necessária, que é a nossa responsabilidade profissional, né? Excelente, eu acho que são essas dicas, né? Até porque a ideia justamente é não pesar de forma desnecessária o cliente. Como você falou, se eu tenho duas alternativas e ao final isso pode pesar, sendo que não há necessidade, acho que é importante demonstrar para o cliente que você é parceiro dele também, né? Eu acho que fica isto, do que você oferecer um tipo de manobra quando, na verdade, para aquele momento atualmente não seria o mais adequado. Muito importante, muito legal. Eu falo isso, viu, Cléber, porque hoje essa questão de mandado de segurança é uma coisa muito difundida, né? Então, você vai na empresa para conversar sobre uma medida judicial, ela fala, doutor, é mandado de segurança, né? E os próprios contadores também têm isso na ponta da língua. Mas você vai o famoso MS. Você vai pela via do MS ou pela via da ação declaratória, né? Então, só para entender, deixar claro isso daí, porque você pode ser um ou outro caminho, a dependendo do contexto em que você se encontra com relação ao tema naquele momento. Não, perfeito, excelente. Boa explanação, porque afinal de contas, eu acho que é assim que a gente acaba ganhando confiança com o próprio cliente e até demonstrando quais são as diferenças de cada situação, porque como você falou, o empresário e o contador já tem como claro que o caminho é MS, que seria o caminho mais aderente, mas na verdade acho que é importante saber a qual mão que você vai seguir, assim fica mais, digamos assim, aderente ao caso em questão. Não é assim, sempre vou praticar uma MS. Muito bem, legal, Edu. Vamos seguir então com aquele outro bate-papo, aquele ponto que você havia acho que falado. Acho que tem mais algum detalhe também que você gostaria de trazer para nós? Tem algumas questões aqui. Ô, Cléber, se você me permitir aqui quebrar o protocolo rapidamente, né? Por favor. Mas você sabe que eu tenho a minha vida institucional e tem vários grandes amigos aqui Por favor, faça aí seus... né, que são amigos aí que estão comigo na jornada, né? Eu vi que, não sei se ainda está aqui, mas a tesoureira da OAB seccional também passou por aqui, vários amigos da OAB Itaquera, meu sócio está aqui também, o Vitor Serri. Deixar meu abraço e gratidão aí por vocês estarem acompanhando aqui esse singelo bate-papo. Uma coisa que eu acho que vale a pena contar também, Kleber, que aconteceu também neste período aí, meados de março para cá, é que tinha sido incluído em pauta e foi retirado de pauta a questão relacionada à contribuição previdenciária, a contribuição social, em verdade, não previdenciária, social incidente sobre INCRA-SEBRAE. Né? Existe uma questão ali de constitucionalidade da base de cálculo, que não poderia ser folha de salários, porque afrontaria o artigo 49 da Constituição Federal. Isso tinha sido incluído em pauta de julgamento virtual pelo Supremo e foi retirado. Então, esse é um tema que ele está quentinho, está aí para ser julgado a qualquer momento. Outra coisa, então assim, isso vai ser tudo coisa assim que está acontecendo nesse exato momento. Por isso que eu acho que vale, oportunidade, tem muita oportunidade, né, Kleber, nessa nossa área, dado o dinamismo, né, das alterações, etc. Mas eu estou tentando trazer coisas assim que realmente aconteceram nas últimas semanas. Agora, estava em pauta e pelo que eu vi, não houve julgamento. Se alguém que está aqui nos assistindo tiver informação, mas eu tentei buscar informação há 20, 30 minutos atrás, eu não localizei. Mas era aquela questão, Kleber, relacionada, estava na pauta do STJ. Porque é uma questão de natureza legal, mas acho que também será enfrentada
pelo STF, porque envolve ali a materialidade, o conceito de receita bruta, né, que diz respeito à exclusão do ICMS da base do IRPJ e da contribuição social para empresas do lucro presumido. Né? Por quê? Porque essas empresas recolhem imposto de renda e contribuição social com base em receita bruta, assim como é o PIS e COFINS. Exatamente. Como foi declarado inconstitucional a inclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS, então, essa é uma das chamadas teses decorrentes, também já vi chamarem de teses filhotes, né, que é um nome até engraçado. Mais né? popular. E aí, enfim, das teses filhotes aí, e que vai ser julgado, né? E aí isso envolve ali diretamente as empresas tributadas pelo lucro presumido. Agora, eu vou falar de duas situações, Kleber, que elas podem representar algum resultado mais imediato para as empresas, que é olhar para dentro de casa neste momento. Então, era inoportuno fazê-lo há um mês atrás, porque há um mês atrás, se hoje nós estamos no dia 14 de abril, que hoje basicamente está fazendo 2 meses aí, né, de isolamento social. Sim, então, há um mês exatamente. atrás, o empresário, a empresa, os executivos, os proprietários de empresa estavam muito preocupados com o dia seguinte. Eu vou ter que demitir, não vou ter receita, meus pedidos sendo cancelados, não surgindo novos pedidos. Então, o que eu vou fazer? O que vai ser da minha empresa daqui para frente? Isso nos primeiros 30 dias. Passado esse período em que muitas decisões já foram tomadas, chegada a hora de olhar para a área tributária, que é uma área sensível, que é uma área que gera, a gente sabe que um dos maiores custos aí de qualquer empresa é o custo tributário, então é uma hora de olhar com seriedade, especialmente as empresas que tinham alguma resistência com relação ao trabalho tributário, o compliance tributário, de você mergulhar dentro das suas informações e verificar ali dentro não só possibilidade, Kleber, de planejamento tributário, mas também a possibilidade, será que eu não posso aqui estar recolhendo um tributo além do que eu devo pagar? Será que as bases de cálculos aqui que eu estou utilizando para pagamento do meu tributo, elas estão adequadas? Será que é isso que prevê a lei? Será que a lei não pode ter sido alterada no até brinco tempo? Com isso. E eu vou dar um exemplo aqui. A gente vai chegar em outra situação do PIS/COFINS, mas eu vou dar o exemplo das contribuições previdenciárias. Tem muitas situações em que não deve mais incidir contribuição previdenciária. E em conversas assim até informais com o empresário, você pergunta, ele fala, olha, as empresas nos últimos anos, a gente ia talvez começar esse ano uma recuperação da economia. E aí nós fomos surpreendidos, mas assim, o Brasil está em crise já faz, política e econômica já faz pelo menos 4 anos, né? Então, a gente está vivendo aqui, Kleber, um momento bastante peculiar. E neste período, muita coisa foi alterada. Então, muito empresário teve que demitir. Muito empresário, aí eu já vou dar um exemplo mais concreto, acabou pagando contribuição previdenciária sobre aviso pré-indenizado. E nós sabemos que já existe uma nota explicativa da Receita Federal que diz que o próprio fisco dizendo não deve incidir contribuição previdenciária sobre aviso pré-indenizado. Olha, se não deve incidir porque não é remuneração, ou seja, não tem natureza remuneratória o aviso pré-indenizado, ou seja, não é base para contribuição previdenciária, logo a empresa pode levantar o que ela pagou indevidamente nos últimos anos, inclusive com as demissões que ela teve que realizar nesses últimos anos, e utilizar esse valor para pagar a contribuição previdenciária a vencenda. Falo do aviso pré-indenizado, mas tem manifestações super recentes da Receita Federal tratando de um aspecto do Vale Transporte, de um aspecto do Vale Refeição, das coparticipações, plano de saúde, plano odontológico. Então, tem várias situações de oportunidade e que a empresa está recolhendo valores que ela não deveria recolher. Pelo contrário, além de não mais recolher,
recuperar o que pagou indevidamente nos últimos 5 anos. E isso sem medida judicial. Esse que é o ponto que eu gostaria até mesmo de tocar, é justamente isso. Muitas ações são essas que eu digo que são relativamente simples, é fazer valer o que a lei determina, mas ainda assim, sem pedir emprestado ações essas um pouco mais ousadas ou teses essas que ainda assim você precise de um advogado. Então, você, colega, amigo, que também é da área contábil, que quer, de repente, fazer uma ação providencial dentro da sua empresa, eu acho que o ponto de partida é primeiro verificar se, como foi colocado, se as bases de cálculo estão aderentes, se você hoje calcula, por exemplo, ICMS, PIS e COFINS, onde, por exemplo, o ICMS tem, obviamente, a sua característica da não cumulatividade, será que, de fato, você está tomando crédito de todas as operações? Nós temos aí, como regra, por exemplo, os insumos intermediários, que, digo a você com toda a segurança, eu acho que quando é executado algum tipo de trabalho, é o ponto-chave. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos uma decisão CAT que já trata quais são os produtos que são vistos de forma intermediária. Então, ou seja, tem algumas ações, digamos, providenciais, que são necessárias a serem tomadas para que, no segundo momento, a gente já possa pleitear ações um pouco melhores. Como o Edu falou, no início da nossa introdução aqui, do nosso bate-papo, tem algumas medidas que necessariamente você precisa ajuizar, mas algumas outras você já precisa, de fato, já estar ciente para que com as suas próprias forças, assim você conseguir trazer algum retorno para a sua empresa de forma imediata, né, Edu? Sem dúvida. Tem bastante coisa, né, Kleber? Essa nossa área, ela permite realmente ali, ela, dada a complexidade, em razão aí a gente tem uma média aí de mais ou menos 6 novas normas por hora útil no Brasil. Então, as pessoas falam que a área de tecnologia ela é muito rápida, né? Eu falo porque você não conhece a área tributária, porque aqui o bicho pega, né? Para falar aqui o português claro, né, Kleber? E aí, uma coisa que eu acho que vale a pena nós entrarmos, mas muito rapidamente, é a própria questão do PIS e COFINS, da não cumulatividade, né? Para as empresas tributadas pelo lucro real que não estejam lá nas exceções do artigo 10, da 10833. Então, sabemos ali que as empresas, elas sempre estão olhando, a gente sabe que elas estão olhando para dentro, os seus contadores, mas a gente, assim, teve uma mudança de contexto. O STJ, 2 anos atrás, ele nos deu um direcionamento. Claro que é com relação ao creditamento do PIS/COFINS relacionado aos insumos. Então, ele nos deu ali direção para que nós olhássemos, para que o empresário olhasse. Eu coloco o empresário nessa toada, por uma simples razão. Quem conhece a empresa com profundidade não é consultor tributário, não é advogado tributário, não é contador, é o empresário. Então, uma decisão sobre o que vem a ser insumo dentro de um processo produtivo, quem vai saber falar isso daí de forma técnica e de forma precisa é o empresário, é seu diretor industrial, seu gerente industrial, e isso a gente consegue aferir como? Andando no parque industrial. Então, eu sempre falo, o trabalho tributário de consultoria que vai envolver o planejamento, se ele puder começar, quando for numa indústria, no chão de fábrica, passando por todo o processo produtivo, para entender os custos, despesas, encargos envolvidos ali na operação, tanto melhor, né? E aí, a diretriz foi basicamente ali, o STJ, em determinado momento, ele conceituou o que vem a ser relevância e essencialidade. Então, o que é relevante e essencial para a operação? O que são despesas e custos relevantes e essenciais? E aí, dentro desse contexto, você buscar um incremento, olha, às vezes, né, Kleber, isso vai ter que ser analisado em caso a caso. A DRJ, ela deu uma decisão, a famosa decisão, falando aí de publicidade e propaganda, despesas com publicidade e propaganda direito a crédito. Como isso tem que ser analisado? Sob o contexto da sua empresa. Porque ali, o caso é público, era o caso da Ricardo Eletro. Exatamente. Há 3 anos atrás, você falaria, poxa vida, eu não posso recomendar que uma empresa tome crédito de publicidade e propaganda. Mas o que foi entendido? Que no contexto do mercado em que ela atua,
que é um mercado de varejo, um mercado super concorrido, que se você não tiver investimentos, não tiver ali despesas, né? Vamos colocar aqui o termo utilizado pela legislação, com publicidade e propaganda, você não consegue ser competidor daquele mercado. Então, ela é essencial naquele contexto. Agora, será que no contexto de uma indústria de aço, numa função, é a mesma coisa? Talvez não seja a mesma coisa. Então, você tem que analisar cada caso concreto. No caso de empresa... Desculpa, pode falar. Não, só ia complementar dando uma dica também, assim, utilizando por meio da tecnologia, justamente a questão ligada a você visitar o chão de fábrica é de suma importância e deve continuar também. Nos trabalhos que executamos também temos essa mesma direção, mas como talvez um trabalho inicial nesse momento que estamos vivendo de isolamento, né? Talvez a sua ida até a empresa se torne um pouco inviável, dependendo da situação, mas que a dica fique aqui, porque cada tipo de processo produtivo tem uma ordem de produção, a ordem de produção. Com a ordem de produção, nós conseguimos saber, para fabricar, por exemplo, essa caneta, quais foram os componentes. Então, se é um componente necessário, pelo menos do ponto de vista que integrou o produto, você pode entender que aquilo ali é um insumo. Por exemplo, para as empresas que entregam, por exemplo, o SPED fiscal, que são obrigadas a entregar o bloco K, e em especial toda a conceituura do bloco K, onde você coloca como foi construído, também é um elemento que você pode buscar. Evidente que hoje poucas empresas que estão entregando o bloco K na sua plenitude, mas, em regra, para quem quer começar a buscar alternativas, olhe com carinho a ordem de produção, porque a empresa sabe que para praticar essa caneta aqui, todo empresário sabe quais são os insumos que compõem ela, e a ordem de produção vai te trazer essa informação. Eles possuem planilha de Excel, ou até mesmo em dados que ficam dentro dos seus RPs, essa informação sempre consta em algum lugar, então peça isso ao seu empresário, nos seus trabalhos, que fatalmente vai ter bastante sucesso. É só essa ponderação que eu achei importante citar. Eu me arrisquei a falar aqui de PIS e COFINS, né, de creditamento de PIS e COFINS sobre insumos, mas o mestre no assunto aqui não sou eu, é você. Né? Mas a gente tem que correr risco na vida, a gente tem que ter coragem, né, Kleber? Não tem jeito. É uma coisa que eu acho importante falar, que trata-se também, aí não é no campo da oportunidade, né? Mas foi proferida uma decisão dentre essas várias de prorrogação, diferimento aí no pagamento de tributos, que, como eu disse no início, são medidas muito, muito, muito tímidas, né? Mas saiu uma decisão, e como nós falamos aqui da taxa Siscomex, vale a pena trazer, né? É uma decisão da Justiça Federal do Distrito Federal, em que ela trata do diferimento dos tributos incidentes da importação. Então, olha que bacana, né? Porque dificilmente você vê discussões ali dentro do contexto do comércio exterior, né? E ela suspendeu o pagamento de ICMS importação, IPI importação, PIS/COFINS, a própria taxa Siscomex, né? Eles suspenderam, não estão discutindo a inconstitucionalidade da majoração, mas efetivamente o não pagamento da taxa Siscomex. Excelente notícia. Eu acho que nesse momento atual, até acho que, salvo engano, eu dei uma olhada no quanto que o dólar estava hoje, estava batendo acho que R$6. Então, assim, tudo que for possível, evidentemente, na carga tributária, a qual você tem como primeiro contato na sua importação, ou seja, a sua entrada, você conseguir ter esse alívio, vamos chamar assim, sem dúvida muito certo, porque uma certeza nós temos, que nós compramos, mas como não tenho certeza de como vamos vender. Ou seja, eu comprei hoje. Eu não tenho certeza se eu vou vender daqui uma semana, 2, 3, mas quando eu efetivamente importo, em regra, meus custos já estão atrelados a ele. Então é importante que qualquer alívio tributário que você tem na sua carga tributária na entrada é o ganho de qualquer tipo de empresário, não tem a menor dúvida. Tem bastante coisa aqui, Kleber, que nós poderíamos tratar, mas eu não queria ficar falando aqui mais do mesmo, né? Acho que vale a pena nós falarmos aqui, não está diretamente ligado ao contexto tributário, mas foi proferida uma decisão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo relacionado a valor econômico de segunda-feira, inclusive de um escritório de um amigo, né? Em que o tribunal ele entendeu por bem
impedir, né, que a interrupção no fornecimento de energia elétrica, né? Então, existem essas questões também de uma importância, coisas recentes. Ele não só impediu a interrupção do fornecimento de energia, uma empresa que paga R$ 200 mil por mês de energia elétrica, então você imagina que seja uma indústria de médio para grande porte ou grande porte mesmo, né? Mas também impediu ali que fossem impedidos ali o fornecimento de água, de gás e também de internet. Então são coisas interessantes para a gente deixar aqui o registro. E a gente, Kleber, assim, que eu acho que os nossos governantes talvez realmente falte um pouquinho de colocar a criatividade à prova, né? Então, os empresários hoje, tem muita gente que não está pagando ali os seus tributos. Então, ou eles estão dentro do contexto do diferimento e lá na frente não vão ter condições de pagar o tributo do mês e mais esse que não foi pago no momento oportuno, no momento devido, e que por essa razão, nesse exato momento, eles não estão em razão do contexto, eles não estão pagando tributo, né? E a gente sabe que no estado de São Paulo, o governo estadual ele é muito efetivo, eles são muito eficientes na questão do protesto de dívida ativa. Então, o ICMS declarado e não pago relacionado à competência a março, quando for em junho, certamente já terá inscrição de dívida ativa e protesto. E protesto, inclusive, ela pode... Oi? Só um ponto aqui, até para uma sugestão. Em nossos clientes, nós vemos apostando no seguinte, né, dando a seguinte sugestão. Como esse pagamento está sendo prorrogado, então esse valor que já estava em tese certo para esse pagamento, nós estamos sugerindo alguns investimentos esses seguros, ok? Tesouro Direto ou qualquer outro tipo de situação onde esse valor ele está deixando uma poupança ou qualquer tipo de investimento que ele possa ter, para que ele tenha condições e quando chegar o momento oportuno, que aquele dinheiro está reservando para isso e que, de certa forma, esse dinheiro está sendo tido como algum ganho financeiro em relação a alguma ação que ele possa trazer. Então, a ideia justamente é que ele reserve essa quantia, obviamente, mas ele separado a isso, porque senão o empresário tem essa questão de esquecer que daqui tal período vai pagar aquele tributo. Porque, veja, quando chegar esse momento que ele vai pagar aquele tributo de uma competência anterior, aí já são 2 tributos, não é verdade? Para pagar naquele período, se nada assim se mudar. Então, eu acredito que é importante também, se caso o empresário optar em não pagar, mas que essa reserva, esse dinheiro, ele invista em alguma situação para que assim ele tenha algum tipo de ganho. Mas só esse registro que eu queria deixar aqui, como a gente vem fazendo. Não, isso é de suma importância, né? Nós não podemos sugerir ao empresário que ele tome aí decisões aí assodadas, ele tem que realmente refletir. É claro que é bom você não comprometer ali seu fluxo de caixa, mas você tem que pensar no futuro. Muitos deles não estão pagando, aguardando que haverá mais uma medida prorrogando a prorrogação, né? Então essa que é a ideia. Mas eu estava falando, Kleber, do protesto especificamente. Então, uma medida de suspensão de protesto, ela é pouco demais. O que o empresário tem que ter nesse momento é um não protesto. Por quê? Porque o cara fala assim, o governo vem e fala, olha que bacana, olha como eu sou bacana aí com você, contribuinte. Você, por 90 dias, não vai ser protestado. Estou suspendendo. Mas aí, quando chegar em julho, então ele vai protestar março, abril e maio? Não entendi. É essa atitude que ele espera tomar? Então, o que o empresário espera nesse momento com relação a isso, já que não prorrogou o pagamento do ICMS, nem vai reduzir, é o não protesto. E não protesto por que período? Em 2020, março de 2020, competência a março de 2020, a dezembro de 2020, não protesto. Não importa o que aconteça, não protesta, não vai protestar. Essa é uma medida que, ela sim, nos faz acreditar no fisco, nos faria acreditar na seriedade e na preocupação do próprio fisco com o ecossistema empresarial. CND é a mesma coisa, você suspender ou prorrogar prazo de CND, eu acho que não é o caso. A questão é não exigência de CND por um determinado período. É não exigir Seria mais viável. não exigir CND.
Então, em 2020, de março até dezembro, não vai exigir CND para contratação, por exemplo, com o poder público. Eu aproveito para colocar uma pimenta nesse assunto também, porque aqui em São Paulo nós temos uma lei que é a Lei dos Conformes, que é o ranking dos contribuintes que vai de A mais a E. Pergunto, como ficaremos isso? Uma vez que talvez os clientes, os contribuintes estão passando por momentos difíceis, vai ter um impacto também para a relação das notas desses contribuintes? Então vejam que talvez seguindo essa corrente, nesse momento especialmente, vamos esquecer esse ranking, essa lei dos conformes, para que você possa ter uma abertura melhor, porque veja, o contribuinte está apertado, não tem dinheiro, talvez ele vai estar tendo que administrar o seu fluxo de caixa, deixando de pagar o seu fornecedor pontual, muitas vezes, não sabemos, mas que decorrente disso, se a lei dos conformes assim seguir a corrente a qual ela se posiciona, ele vai ter uma nota negativa, porque são um dos critérios, não é? Então, eu percebo também que é uma situação que, assim, nada foi falado, mas muito bem ponderado. Isso que você colocou eu não tinha pensado, mas é exatamente isso, né? Se nós não estamos em um contexto de normalidade, logo você não deve levar em consideração o que está a ocorrer nesse período para fins de ranquear contribuinte. É óbvio, isso é assim, uma caneta, por isso que se fala, o governo ele tem que ser criativo. Isso é o mínimo que a gente espera dos nossos governantes. É o mínimo que a gente espera dos nossos governantes. Outra coisa que eu falaria, Kleber, é com relação à própria irretratabilidade do regime tributário. Então, uma empresa que tinha a opção de escolher presumido real, escolheu, por exemplo, ser tributada pelo lucro presumido por também é uma crítica que eu faço. Hã? Eu também faço essa crítica porque a pessoa que tomou é irretratável pelo ano calendário inteiro. E os cenários mudam com frequência. Ainda que mediante o processo legislativo aí necessário, será que não seria o caso de ser, né, de flexibilizar para esse exercício? Eu teria lucro, agora eu já não vou mais ter lucro, cara. A situação mudou, né? Ou eu escolhi lucro real, agora para mim não vai mais ser lucro real, porque eu não vou ter lucro. Exatamente. Né? Ou não melhor, vai ter lucro, não vai ter insumo. É melhor estar no lucro real, porque eu não vou ter lucro, é isso aí. Não vai ter lucro, não vai ter a questão, a gente falou de PIS e COFINS, a excelência não cumulativa, não tem um insumo suficientemente, ou não tem um revenda suficientemente. Então, o meu cenário muda também. Então, eu acho que teria realmente uma medida interessante, essa flexibilização, só que aí a gente acaba caindo em outras esferas, Edu, em relação justamente às declarações acessórias, porque tudo se cruza no final das contas. Então, deveria ter digamos, uma sensibilidade tanto da parte legislativa, como sobre o ponto de vista também da obrigação acessória, a qual nós demonstramos isso por hora mensal ou até mesmo de forma anual. Então, eu acredito que seria uma ação partidária entre todos os envolvidos, mas eu acredito que sim, era possível partir desse princípio, em especial para esse ano, se não possível, no próximo ano, pelo menos. Sabe, Kleber, esse negócio da obrigação acessória é outra coisa, né? As informações dos blocos do SPED, elas estão todas integradas entre si. Então, por exemplo, a decisão de prorrogar a entrega de EFD e não prorrogar ECD e ECF, cara, peraí, isso não tem lógica. Na última linha não tem lógica. Agora teve uma providência ontem com relação ao ECD. Kleber, se você me permitir, o Ebert aqui, ele faz uma ponderação, que essa ponderação ela faz parte de uma sugestão que eu apresentei, né? Eu estou dentro lá do departamento jurídico da Fiesp, né? Claro. E eu fiz essa ponderação, né? Claro que eu não fui o idealizador, né? Eu não sou o inventor da roda, não. Mas eu ouvi em algum momento alguém comentar sobre como ficaria, né? Os reflexos do IRPJ e da CS sobre as doações para auxílio no Covid-19. Então, as empresas que estão fabricando álcool, em razão da solidariedade nesse momento, estão fabricando álcool gel e não era a sua atividade principal, estão fabricando máscaras, não era a sua atividade principal, estão construindo hospitais de campanha, não é a sua atividade principal, como ficaria, né? Então, assim, é outro ponto que o governo, isso assim, tinha que ser dedutível automaticamente, já tinha que ter uma previsão nesse sentido. Exato. E põe outra pimentinha também sobre isso.
ainda obviamente não se pronunciou oficialmente, só em nota. O Jota teve uma matéria muito interessante, o jornal, a revista Jota, onde foi destacado o seguinte, que os gastos oriundos a máscaras, a álcool em gel, os produtos de limpeza. Então, você hoje que está no regime não cumulativo de PIS e COFINS, existe uma posição, pelo menos ainda informal, o Jota assim se posicionou, buscou orientação da Receita Federal em especial, e ela remeteu a que o contribuinte siga a risco o que já foi determinado no parecer 5 de 2018, aonde ele incorporou a decisão do STJ já mencionada pelo doutor Eduardo aqui. Então, ou seja, isso é essencial para o funcionamento da atividade, uma vez que uma indústria ela abriu, ela deu condições a ter a sua atividade em curso, ela teve que se equiparar com novas situações, novos custos que não estavam dentro do contexto. Então, assim, é um assunto também que está sendo tratado, nós estamos orientando nossos clientes também e tomando cuidado em relação a esses custos que não estavam dentro do contexto inicial, mas que para a atividade agora é essencial ter, senão não consegue estar dentro da que a ANS determina para que dê sequência ao seu funcionamento. Então, assim, são pontos que vale também a nossa apreciação. Legal, Doutor Edu, eu acho que é o seguinte, estamos no final aí já. Estamos com talvez 1 ou 2 minutos. Eu acho que se você puder dar a sua última contribuição aqui e recado, e aí assim a gente, lamentavelmente, está muito gostoso, teremos que encerrar e marcar um novo bate-papo em uma outra oportunidade. Sem dúvida, sem dúvida. Só eu quero primeiro agradecer, Kleber, novamente a você pelo convite, mandar um abraço a todos que tiveram aí de alguma maneira, conseguiram participar aqui dessa troca de ideias, inclusive com interação, né? Tudo que está acontecendo, né? Então, tenhamos calma, tudo vai passar, né? Nada é definitivo, então isso vai acabar. Nós vamos lá voltar a dar as mãos, se cumprimentar com abraço, com beijo, né? Porque o brasileiro, ele é muito, né? Ele é dessa maneira, né? Então nós sentimos falta, né, desse calor humano, né? Tá legal trabalhar virtualmente, nós aprendemos mais uma forma aí de se comunicar e trabalhar, mas já passa e a gente vai voltar aí à nossa normalidade, não integralmente, né? Mas uma boa parte da normalidade a gente vai voltar. Sozinho nós não somos nada, sozinho nós não chegaremos a lugar nenhum. E 3 coisas que eu gosto muito, né? Então, para quem quer alcançar o sucesso, coragem, resiliência e tenha um plano de ação e busque ali alcançar os seus objetivos de forma séria, responsável e incessante. É isso, meu irmão. Que bacana. Nossa, com esse tipo de recado, eu acho que todos estão aqui energizados, vão sair aqui mais, talvez, com as dicas que nós trocamos aqui e também com essas últimas palavras que são palavras de ordem, palavras que, de fato, a gente tem que seguir, não somente nesse momento de Covid, mas para a nossa carreira, a nossa vida. Então, deixo aqui novamente meus agradecimentos a você. Muito feliz de ter esse bate-papo, foi muito elucidativo. E eu conto com você num próximo bate-papo, meu amigo. Legal, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Estamos juntos na missão e boa noite. Um abraço a todos. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau.